Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo o livro do profeta Ageu e o primeiro capítulo do livro do profeta Zacarias. Então quero pedir a você para tomar a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 1 do livro do profeta Ageu está escrito: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário. No 7º mês, capítulo 2, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês 9 do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo quanto ali oferece imundo é.
Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde esse dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Te tomarei, ó Zorobabel, filho de Seatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 1 do livro do profeta Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sabate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei à noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Esses são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quanto não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado esses 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: Pelas obras, palavras consoladoras, pelas boas... Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 cornos. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça.
Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 3, 4 e 5 do livro do profeta Zacarias. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.